A Daiichi Sankyo direciona todo o poder de inovação para ressignificar o futuro da ciência. Com mais de 100 anos de expertise científica, unimos excelência, ética e integridade para transformar a jornada de pacientes globalmente. Por meio de pesquisa e desenvolvimento, oferecemos produtos e serviços nos mais altos padrões de qualidade e segurança. Aqui, o cuidado também se reflete em ações de impacto social e ambiental. Cuidar das pessoas é cuidar do futuro. Daiichi Sankyo. Paixão pela inovação, compromisso com os pacientes. Bom, pessoal, então, boa noite para todo mundo, para aqueles que já entraram, para aqueles que ainda vão entrar, vamos começar aqui a nossa conversa falando um pouco sobre anticoagulação em pacientes com fibrilação atrial, falando um pouco sobre edoxabana e os resultados do estudo EDOBRA, que a gente vai comentar no final. Eu acho que a gente vive um momento muito interessante em relação ao uso dos DOACs, que já não são mais NOACs, porque já não são mais novos, são anticoagulantes de ação direta. E a gente viveu durante os últimos praticamente 15 anos uma grande experiência na nossa prática clínica, uma verdadeira revolução em relação à anticoagulação. É interessante que as nossas diretrizes ainda recomendam a DOACs, mas a gente hoje, 15 anos depois, já com grande experiência no uso de edoxabana, apixabana, rivaroxabana, dabigatrana, a gente já entende que essas drogas elas não são iguais no sentido farmacológico, de que os resultados de alguns estudos clínicos também não são iguais. E a gente vive um momento que a própria diretriz de fibrilação atrial, né, Jacabia falou de diretrizes recentes, que foi agora publicada e apresentada no Congresso Brasileiro de Cardiologia, ela já traz algumas situações clínicas onde você vai usar um DOAC ou outro. Então, hoje a gente já vive um momento, talvez, de individualização do uso dessas terapias, né? Como eu sempre brinco, né? Não é tique nor pasta, não é uma decisão que você tem que tomar, né, baseada no eu vou usar qualquer uma delas, porque em algumas situações a gente tem peculiaridades que fazem com que a gente use uma ou outra dessas medicações. E como cardiologista e como clínico, e todos aqui, a gente tem aqui pessoas não só das retaguardas, mas da unidade de terapia intensiva, mas do PA de cardiologia, é importante a gente ter conhecimento para saber quando usar uma ou outra medicação, né? Como clínico, o que a gente quer é ter opções, e eu acho que é isso que a gente precisa. Agora, para saber utilizar as medicações, a gente precisa ter intimidade com a molécula, saber como funciona, qual que é a peculiaridade de uma ou de outra, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a edoxabana, né? Essa é uma atividade que tem o apoio da Daiichi Sankyo e a gente agradece o apoio da Daiichi Sankyo para esse tipo de atividade educacional. Esses são os meus conflitos de interesse declarados, né, em relação às drogas que eu falo nas aulas e, mais uma vez, essa é uma atividade patrocinada pela Daiichi Sankyo. A gente sabe que cada vez mais na nossa prática clínica a gente tem o uso dessas drogas em populações vulneráveis, onde a gente necessita, eventualmente, de ajuste de dose. A gente sabe que a quantidade de pacientes idosos que precisam da medicação, ela tem aumentado, principalmente porque a fibrilação atrial ela é uma arritmia cuja incidência aumenta com a idade, então essa população acima de 75 anos é uma população não desprezível. Existe, sim, uma série de problemas associados à FA no paciente idoso, que envolve não apenas o risco de queda, mas a concomitância da doença renal, uma coisa que a gente esquece que é a polifarmácia, né? Normalmente o paciente que usa anticoagulante não é a única medicação que ele vai usar. Então esse cenário onde você vai ter o paciente utilizando apenas um DOAC, ele simplesmente não existe. Ele vai usar no mínimo um DOAC e um antiarrítmico, eventualmente um DOAC, um antiarrítmico, um antihipertensivo, um hipolipemiante, uma medicação para convulsão, um anticonvulsivante, e é importante que a gente entenda que as interações em relação a essas drogas, elas existem, e às vezes até a associação de DOACs com antiplaquetários. Um cenário muito comum, por exemplo, na minha prática clínica, que faço doença coronariana, onde esses pacientes, eles se submetem a procedimentos percutâneos e podem precisar de associações de antitrombóticos, né? Isso tem sido algo muito discutido na nossa prática. Cada vez mais a gente tem
encurtado terapia, usado terapia dupla sobre terapia tripla. A gente no passado já foi muito mais liberal em relação à prescrição dessas medicações. Hoje a gente já entendeu que as terapias duplas são seguras e é importante a gente entender quando a gente fala de antitrombótico dessas associações, dessas peculiaridades, de como corrige a dose dessas medicações, porque talvez no cenário da redução de risco residual, que é uma palavra, uma frase, né, que a gente fala muito em relação à coronária, mas que cabe também em relação à arritmia, em relação à insuficiência cardíaca, talvez esse seja o cenário mais peculiar do uso e do cuidado que a gente tem que ter na prescrição das medicações. Porque diferente de um agonista de GLP-1 que você pode ter náusea ou vômito, de inibidor de SGLT2 que você pode ter uma infecção genital, aqui a gente está diante de uma classe de drogas que o seu uso pode culminar com um sangramento intracraniano, com um sangramento fatal, com um sangramento maior. Então, das drogas que a gente prescreve, não há dúvida que antitrombóticos lato sensu, e principalmente anticoagulantes, são drogas que requerem cuidado em relação à sua prescrição. E é exatamente por isso que a gente precisa de educação continuada em relação à prescrição dessas medicações. Então, a gente vai falar um pouco sobre a farmacologia dos DOACs. Eu acho que é importante a gente entender a diferença entre essas moléculas, e a gente traz aqui as moléculas que a gente tem na nossa prática clínica, a edoxabana, a rivaroxabana, a dabigatrana e a apixabana. A gente sabe quais são uma vez, duas vezes ao dia, a edoxabana é uma vez ao dia, assim como a rivaroxabana. A dabigatrana e a apixabana são 2 vezes ao dia. Agora, uma peculiaridade em relação à rivaroxabana. A rivaroxabana, ela precisa ser tomada com alimento. A gente sabe que existe uma redução expressiva da sua absorção se ela for ingerida em jejum. Então, acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter quando prescreve a rivaroxabana. A edoxabana não há essa necessidade. Em relação à metabolização pelo sistema do citocromo P450, a edoxabana, e aqui eu já chamo a atenção para essa peculiaridade, é aquela que tem menor taxa de interação e metabolização por esse sistema. Então, se a gente olhar, por exemplo, rivaroxabana, a gente vai ter cerca de 18%. Se a gente olhar a apixabana, tem uma série de sistemas aí associados, hepáticos associados à sua metabolização, então a quantidade de interações medicamentosas é maior. Eu acho que um ponto, até para identificar, né, qual a peculiaridade da edoxabana, o primeiro ponto é uma metabolização hepática onde você tem uma menor interação medicamentosa. Então essa é uma característica da edoxabana que se difere dos outros DOACs. Em relação à meia-vida, é uma meia-vida de 10 a 14 horas, que permite uma tomada uma vez ao dia, onde você tem uma concentração máxima, e nisso eles são muito parecidos, de 2 às 4 horas. Eu sempre digo isso para o pessoal da UTI, né, quando o paciente usa DOAC, e isso está inclusive nas bulas, 2 horas depois do uso dessa medicação, não é um bom momento para punções, não é um bom momento para manipulação do paciente, é o momento onde você tem o pico da concentração dessas medicações, e não é muito diferente da enoxaparina, por exemplo, que tem uso subcutâneo. Então é importante entender que 2 horas depois da ingesta é onde você tem a concentração máxima da medicação, né? O risco maior que você tem de sangramento na punção do paciente, no manejo, algum tipo de manipulação invasiva, você sabe que você vai ter um risco maior de complicações nesse momento. E a gente tem como transportador a glicoproteína P. Então, 50% de clearance renal em relação à edoxabana, comparado, por exemplo, com 35% da rivaroxabana e 27% da apixabana. Então, como característica, a gente tem um menor metabolismo pelo citocromo P450 e potencialmente menos interações medicamentosas. E, de fato, quando a gente olha a publicação do ERA, né, que traz em relação aos DOACs quais seriam essas potenciais interações medicamentosas, a gente vê que, de fato, algumas drogas que a gente usa no dia a dia, como dexametasona ou prednisona, eles teriam aqui como marcada em azul um potencial de interação com a apixabana e rivaroxabana, principalmente em cenários de polifarmácia, e não teria em relação a edoxabana. Algumas outras drogas, como a ciclosporina, você vai ter graus diferentes de interação com os diversos DOACs. Em relação ao tacrolimo, por exemplo, se considera evitar os 3 dos anti-10, tanto a Pixa como a Edox ou Rivaroxa, mas eu sempre chamo a atenção especificamente da prednisona, porque é uma droga que a gente usa muito na nossa prática diária, né? Não apenas um imunossupressor usado em pacientes transplantados, mas a gente usa muito na nossa prática clínica, e é importante a gente entender que existe interação com a Pixa
e com Rivaroxa, sendo a Edoxa seguro no uso especificamente dos corticoides. Então, é importante a gente entender que é seguro o uso da edoxabana com essas duas medicações. Em relação aos anticonvulsivantes, esse é um ponto também que a gente às vezes esquece, mas que em alguns estudos clínicos, pacientes, por exemplo, que usavam essas medicações, eles eram excluídos dos estudos com os DOACs, principalmente porque alguns deles eles são contraindicados, por exemplo, como a carbamazepina em relação à dabigatran e a rivaroxabana, como a fenitoína em relação à dabigatran e a rivaroxabana, e vários dos pacientes na nossa prática clínica, não apenas no ambiente de terapia intensiva, mas também nos nossos consultórios, eles usam anticonvulsivantes, e é importante a gente entender quando que a gente pode prescrever, né? E vejam que a edoxabana, ela tem a pequena interação com essas drogas. Então a gente vê aqui as interações que a gente tem em azul claro, que seria uma cautela que você pode utilizar, principalmente no caso de polifarmácia, mas em nenhum desses casos, à exceção do ácido valproico, a gente teria uma contraindicação do uso. Mas na maior parte das outras drogas, como por exemplo o próprio topiramato, a fenitoína, o fenobarbital ou a carbamazepina, seria seguro a gente usar a edoxabana, ainda que com cautela, entendendo que essa metabolização hepática da edoxabana ela é menor do que a dos outros DOACs. Então, eu acho que essa é a peculiaridade que, em relação à polifarmácia, em pacientes que usam múltiplas medicações, a gente tem não apenas mais segurança do uso da edoxabana, como a gente vai ver no decorrer dessa aula, a gente vai entender que existe um critério de correção exclusivo da edoxabana, que é para aquelas medicações que são inibidores potentes da glicoproteína P. Então você pode usar essa droga corrigindo ela de 60 para 30 miligramas, em relação a alguns outros DOACs, como rivaroxabana e apixabana, eventualmente seria contraindicado o uso de algumas medicações. Então, como mensagem já dessa primeira parte da aula, a gente precisa entender que os DOACs, eles não são iguais, e as primeiras diretrizes, né, elas tratavam DOACs como DOACs. Então é engraçado que a gente via lá a recomendação DOAC, né, ou DOAC sobre varfarina, mas que DOAC eu vou utilizar? Hoje a gente entendeu que, sim, eles são uma classe, mas as drogas têm peculiaridades, têm diferenças entre elas, metabolizações diferentes, isso não é só apenas uma ou duas tomadas diárias, né? A farmacocinética e farmacodinâmica das drogas, elas são diferentes, e todos os drugs vão sofrer algum tipo de ação pela glicoproteína P. A edoxabana possui critérios de ajuste, em caso de uso concomitante com inibidor de glicoproteína P, o que faz com que em alguns cenários clínicos você possa utilizar essa medicação concomitante a algumas drogas onde outros DOACs não poderiam ser utilizados. Lembrando que a rivaroxabana e a apixabana, elas possuem uma metabolização relevante ali em torno de 18 a 25% pelo CYP3A4, metabolizado por enzimas hepáticas, né, o que faz com que o seu uso e a sua interação com algumas outras drogas ela seja considerável. Então, acho que um primeiro ponto a deixar claro é essa diferença em relação à farmacologia dos DOACs. Se a gente chega numa população que, como a gente falou, é uma população relevante na prática clínica, porque a fibrilação atrial ela aumenta com a idade, não há muita dúvida quando a gente olha os dados do estudo Engage utilizando edoxabana, que à medida que a gente aumenta a idade de menos de 65 anos para mais de 75 anos, a gente aumenta a taxa, né, de eventos embólicos, embolia sistêmica, AVC isquêmico e dessangramento. Então, eventualmente, você tem o que a gente chama de B-risk, que seria um risco duplo, tanto de evento isquêmico como de sangramento. É uma situação muito difícil na prática clínica, porque a gente sabe que esse paciente é o que mais se beneficia de anticoagulação. Afinal de contas, se a gente pensar no CHA-2-VAR, né, uma das pontuações que a gente vai ter são os cortes de idade, e exatamente porque a idade está associada a um aumento não apenas da fibrilação atrial, mas do risco de eventos embólicos, mas muitas vezes a idade ela também acaba impactando em relação aos sangramentos. Se você fica numa decisão de ter que anticoagular um paciente, sabendo que ele vai ter um risco maior de sangramento, é por isso que é tão relevante a gente estudar essas drogas em populações mais idosas. E um ponto muito interessante é que eu acho que esse é um ponto fundamental, é que aqui a gente tem um cenário onde todos os DOACs, eles são eficazes, né? Se a gente falar em termos de eficácia, de redução de eventos embólicos, né, o AVC ou embolia sistêmica, a apixabana no Aristotle, dabigatrana no Rely, a edoxabana no Engage-AF, bem como a rivaroxabana, ainda que isoladamente ela não tenha tido aqui significância, mas neste forest plot, né, pelo seu intervalo, pelo seu odds ratio, a gente vê que sim,
existe uma consistência da classe na redução de eventos embólicos. Eu acho que a grande questão não é necessariamente a eficácia nessa população acima de 75 anos, mas a segurança. Então, se os DOACs em geral, como classe, eles são eficazes na redução de eventos embólicos na população acima de 75 anos, observem que em relação ao sangramento a gente tem uma heterogeneidade em relação aos resultados. Então vejam que a gente tem aqui uma heterogeneidade considerável com a pixabana e edoxabana reduzindo sangramento nessa população e da bigatrana e rivaroxabana, olhem aqui o odds ratio, pendendo para o outro lado, ou seja, aumentando, ainda que de forma não significante, mas discreta, de 14% a 20% a taxa de sangramento, mostrando, se não uma neutralidade, um discreto aumento de sangramento. A gente sabe que existe benefício líquido do uso dos DOACs nessa população, mas seguramente, quando a gente olha esse forest plot, do ponto de vista estatístico, a gente observa que o comportamento desses DOACs em relação ao sangramento ele é diferente. E a pixabana e a edoxabana, nesse cenário, parecem que, em populações idosas, eles se associam não apenas a uma redução de eventos embólicos, mas a uma redução também de sangramento, obviamente aqui comparado com varfarina, que foi o comparador de todos os estudos. E a gente tem que analisar esses dados sempre com muita cautela, porque esses são resultados de comparações indiretas, que cada uma dessas drogas teve o seu estudo comparando-se com a varfarina. Então, na verdade, o estádio era diferente, o jogo era diferente, o público era diferente, e aqueles que gostam de futebol sabem que essas comparações indiretas elas têm que ser sempre feitas com muita cautela, porque dependendo do dia do jogo, do estádio, do público, é diferente. A proporção que a gente tem nesses estudos das populações em relação ao risco de eventos embólicos, ao risco de sangramento, a proporcionalidade de pacientes mais idosos é diferente, mas quando a gente coloca tudo isso em meta-análise, é isso que a gente observa, comparando-se com varfarina, que edoxa e a pixa tem não apenas uma eficácia, mas uma segurança maior nessa população acima dos 75 anos. Especificamente olhando aqui para a edoxabana, pensando numa população com Chades-Vasquia, que é indujante Chades-Vasquia de 5, e Hasbled acima de 3, em mais da metade da população. Então, de fato, aqui a gente está falando de uma população, e a gente sabe que o Hasbled marca isso, né, um risco maior de sangramento. O que a gente observa especificamente em mais de 8 mil pacientes com idade maior ou igual a 75 anos, é uma redução de 17% de sangramento maior, numa população de mais de 3 mil pacientes, 3.500 pacientes, acima de 80 anos, aqui octogenários, uma redução de 25%, e quando a gente pega ali aqueles acima de 85 anos, e vejam como o Engage é um estudo grande, é um estudo tão grande que, mesmo não sendo um estudo dedicado a essa população, você tem mais de 3 mil pacientes octogenários, e ainda tem quase 1.000 pacientes acima de 85 anos, quase nonagenários, uma redução de 42% de sangramento maior. Então, mantém-se, mesmo quando eu considero octogenários, não apenas uma redução, uma eficácia, digamos assim, comparado com varfarina, mas é marcante que à medida que você aumenta a idade, você acaba reduzindo o odds ratio, ou seja, aumentando a magnitude de benefício comparado com a varfarina da edoxabana. Então esse é um dado que tem sido cada vez mais valorizado nas diretrizes, e como a gente vai ver no final dessa aula, e citando a recém-publicada diretriz de fibrilação atrial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que já traz uma orientação de em que situação clínica você pode preferir um DOAC ou outro, e eu acho que isso para quem faz consultório é muito importante. Essa população idosa, a gente sabe que ela não é uma população igual em termos de risco de queda, e a gente sabe também que a idade cronológica ela não marca necessariamente, eu acabei de falar de octogenários, mas a idade cronológica ela não necessariamente marca o risco maior desse paciente. Uma coisa que a geriatria tem valorizado muito hoje é o risco de queda, e infelizmente os estudos clínicos eles não usam muitas vezes ferramentas de avaliação de fragilidade, de risco de queda, para tentar avaliar especificamente se aquele paciente mais frágil ou aquele paciente com maior risco de queda, ele teria um maior ou menor benefício de determinada terapia. Especificamente no Engage-AF existiu esse cuidado de ter um subgrupo pré-especificado com risco de queda maior. Então vejam vocês que na presença de pelo menos um desses critérios, histórico de queda,
fraqueza em membros inferiores, balanço corporal ruim, disfunção cognitiva, hipotensão ortostática, uso de droga psicoativa, artrite grave ou tontura, se marcava um paciente com maior risco de queda, e aqui a gente tem, portanto, duas populações, com e sem risco de queda, e vejam vocês, quando a gente olha em taxas de evento ano, a gente vê que sim, aqueles que têm risco de queda, eles morrem mais. Aqueles que têm risco de queda, eles sangram mais. Aqueles que têm risco de queda, eles têm mais fratura. Então, é uma população mais complicada. Então, é muito interessante a gente observar como seria o desempenho da edoxabana comparado com varfarina nessa população com maior risco de queda, e o Wingate permitiu que a gente fizesse essa avaliação. Não tem muita dúvida que quem tem risco de queda é mais grave, né? A população com risco de queda, quando você observa em relação à idade, ela é mais idosa, ela acaba tendo um CHADS maior, né? Ela acaba tendo um ritmo de filtração menor. A TTR é muito parecida, então não dá para culpar, né, o uso da varfarina em relação ao tempo desse paciente no INR adequado, mas vejam vocês que sim, apesar de ser uma população que tem um risco maior de eventos cardiovasculares, vejam vocês uma redução em relação a sangramento ameaçador à vida de 68%, comparado com varfarina, de 84% de redução de sangramento intracraniano, né? Talvez esses sejam os resultados mais expressivos, mostrando a segurança aqui da edoxabana nessa população, comparado com varfarina, em relação aos tipos de sangramento mais grave. Em relação ao AVC, uma eficácia semelhante à varfarina. Mas não há dúvida que, naquele dilema do clínico, de se ele poderia utilizar, coloca-se aqui a edoxabana como opção nessa população, não apenas idosa, octogenária, mas também em relação àqueles com risco de queda, né? Fica bem interessante na tomada de decisão, que hoje a gente teria já desenhado, e aqui a gente traz uma publicação muito interessante do European Heart Journal, de um estudo onde ele traz um algoritmo de tomada de decisão, onde numa população com idade de pelo menos 75 anos em pacientes frágeis, que não tivessem, obviamente, contraindicação à DOAC, porque hoje a gente sabe que em algumas situações clínicas tem que usar varfarina, por exemplo, a prótese mecânica, pacientes com SAF, em algumas situações clínicas não tem como usar DOAC, mas se você não tem contraindicação, que você usaria a apixabana ou edoxabana, respeitando-se, obviamente, os critérios de correção de cada uma dessas drogas, que a gente vai comentar logo na frente. Mas eu acho que a diretriz de fibrilação atrial, ela endossa essa sugestão de que nessa população acima de 75 anos, edoxabana e apixabana teriam segurança superior. A gente usa a apixabana na nossa prática clínica, todos conhecem os critérios de correção. Eu acho que o objetivo dessa educação continuada é dar a opção de vocês também conhecerem como funciona a edoxabana, uma tomada diária, e a gente vai falar um pouco sobre, a posteriori sobre os critérios de correção, mas é importante que o clínico, do mesmo jeito, que ele decide entre os BRAs qual ele vai utilizar na prática clínica, que ele decide entre os IECAs qual que ele vai usar na prática clínica, que ele decide entre os inibidores de SGLT2 qual que ele vai usar na prática clínica, porque ele conhece como funciona e as peculiaridades e as doses de cada uma dessas medicações, que ele também entenda na prática clínica as opções que ele tem em relação ao uso, e seguramente a edoxabana é uma droga segura e que tem estudos clínicos muito robustos para o seu uso na nossa prática diária, e traz esse diferencial nessa população com idade acima de 75 anos. Então, a gente segue falando sobre populações com diabetes, que a gente entende que também é uma população que precisa do nosso cuidado. A gente sabe que existe uma relação de diabetes com fibrilação atrial, principalmente porque diabetes é o protótipo, na verdade, do paciente inflamado, o protótipo daquele paciente que tem um risco maior de fibrilação atrial. Aliás, a fibrilação atrial é a arritmia das doenças metabólicas. Se a gente lembrar do risco cardiorrenal metabólico e da chamada síndrome cardiorrenal metabólica, se você for olhar no que a gente considera o estágio 4, ou seja, o estágio de pacientes com doença estabelecida, lá não tem apenas infarto, AVC, insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, mas lá tem fibrilação atrial. Porque, de fato, a fibrilação atrial ela é uma arritmia que marca a manifestação clínica das doenças metabólicas. A fibrilação atrial ela aumenta não apenas com a idade, mas também com a obesidade e com as doenças metabólicas. Então existe sim, em relação ao diabetes, um aumento da inflamação por estresse oxidativo, um aumento do risco trombótico, a gente sabe disso não apenas em relação à aterotrombose, mas em relação também aos fenômenos tromboembólicos, que fazem com que os pacientes que tenham diabetes, sim, eles tenham um risco maior de eventos tromboembólicos, e ele pontua também no CHA-2-VAR, exatamente pelo fato de que ele é um marcador de risco de eventos embólicos, assim como a própria idade. Então essa é uma população onde a gente tem
também um imenso cuidado em relação ao risco associado ao diabetes, o que faz com que ela seja avaliada também nos estudos clínicos. Então, a gente sempre dedica o nosso tempo e dedica subanálise de grandes estudos especificamente para essa população. O diabetes ele está associado a esse risco, ao remodelamento atrial. A gente sabe que existe um risco na população diabética de recorrência e progressão da fibrilação atrial. Esse risco ele é proporcional não apenas ao tempo de diabetes, mas também em relação a intensidade e a descompensação desse diabetes. Então, existe no final de toda essa via associada ao diabetes e à fibrilação atrial, uma ativação não apenas do sistema de coagulação das plaquetas, então existe um efeito protrombótico em relação ao diabetes, mas também um risco associado a mais eventos embólicos. E as terapias que a gente observa, quando a gente avalia essas terapias em relação a ter ou não ter diabetes, vejam vocês que especificamente em relação à edoxabana, a gente tem um benefício consistente na presença ou na ausência do diabetes. E por que isso é tão relevante? Porque o que a gente observa em relação a alguns DOACs, especificamente com a dabigatrana e com a rivaroxabana, isso fica claro, talvez com a dabigatrana fique mais claro, é que existe um benefício claro na presença do diabetes, mas na presença do diabetes, a gente olha que o intervalo de confiança ele passa da unidade, dando a entender que talvez nessa população especificamente você tenha um benefício atenuado. Então, aqui em relação à edoxabana, a gente observa a consistência dos resultados em ambas as populações, principalmente para a redução de sangramento intracraniano, ainda que também para sangramento maior, para sangramento intracraniano, isso fica claro. A apixabana, no Aristóteles, um comportamento parecido em relação a sangramento maior, na ausência de diabetes, um benefício muito claro, com odds claramente favorecendo a apixabana, na presença do diabetes, parece que existe ali uma certa atenuação de benefício, onde aquele odds que mostrava uma redução de sangramento na presença do diabetes, ele passa a cruzar a unidade, o que a gente não vê especificamente com a edoxabana. Ou seja, uma coisa muito clara, é uma droga segura na população com e sem diabetes, fazendo com que essa característica aparentemente não atenue o benefício da molécula. Em relação à insuficiência renal, que também se acompanha normalmente de diabetes, lembrando que a principal causa de doença renal acaba sendo hipertensão e diabetes, acompanhando também a idade, um ponto que a gente sempre se pergunta é que dose a gente deve utilizar. A gente sabe que esse tratamento ele precisa ser individualizado e a dose tem que ser usada de acordo com os critérios de correção de dose, e aqui chega um ponto importante do uso da medicação. A gente usa o que a gente sabe usar, todo mundo conhece os critérios de correção, por exemplo, da rivaroxabana, que é praticamente exclusivamente a função renal, da apixabana, onde você tem que ter 2 de 3 critérios, e em relação à edoxabana especificamente, é importante a gente entender quais seriam esses critérios de correção. E o que a gente vê um ponto fundamental e conceitual é que a droga precisa ser usada da forma que ela foi usada no estudo de fase 3, da forma que ela foi utilizada e que é recomendada na bula. E a subdosagem está associada a um aumento de complicações. E aqui, especificamente nessa publicação, um desfecho combinado de eventos isquêmicos e sangramento, ou seja, complicações de ambos os lados, tanto hemorrágicas como embólicas. O que a gente observa? Que usar a dose baixa de DOAC, eu sempre brinco, equivale a usar a varfarina com INR de 1,8. Significa que você não protege o paciente de eventos isquêmicos, ao mesmo tempo você aumenta o risco de sangramento. Os extremos são muito claros. Um paciente muito anticoagulado, por exemplo, usando a varfarina com INR de 4, esse paciente ele vai ter uma taxa muito pequena de eventos embólicos. Ao mesmo tempo, a gente sabe que ele vai ter mais complicações hemorrágicas. O inverso é verdadeiro. Um paciente que use um placebo e que não use um anticoagulante, ele vai ter um risco menor de sangramento, mas ele está totalmente ali suscetível a eventos embólicos. Então, como o Renato Lopes sempre gosta de trabalhar, e tem uma publicação muito interessante sobre isso, a gente precisa achar o que chama de sweet spot, que seria aquele ponto onde você tem a menor taxa de eventos embólicos associados à menor taxa de sangramento. E normalmente esse sweet spot ele depende de uma droga utilizada, respeitando-se os critérios de bula de correção de dose. Eu brinco com a varfarina 1,8 porque varfarina com INR de 1,8 é o inverso do sweet spot. É você
não prevenir eventos embólicos na sua totalidade e ainda expor o paciente a um risco hemorrágico. Ele vai experimentar o pior dos dois cenários. Ele vai experimentar complicações isquêmicas e hemorrágicas, e quando você usa a dose inadequada de um DOAC, de qualquer que seja, você submete esse paciente ao mesmo problema. E o que a gente tem em relação a especificamente essa droga, né, a edoxabana, vejam vocês, é que a gente tem a dose padrão de 60 miligramas, a gente tem uma dose reduzida de 30 miligramas, que é feito na presença de um desses critérios, né, um ritmo de filtração, um clearance. Os estudos usaram clearance, na verdade, que seria a forma mais correta, se você quiser seguir o trial, de você corrigir a dose de 15 a 50, ou um peso corporal menor ou igual a 60 quilos, ou uso concomitante, como eu falei, daquelas drogas inibidores potentes da glicoproteína P, que são 3 dessas drogas, talvez de uso mais corriqueiro. Dronedarona a gente não vai usar, mas eritromicina e cetoconazol eventualmente a gente vai utilizar. No caso do uso dessas drogas, você reduziria a dose para 30 miligramas uma vez ao dia. Vejam vocês que diferente da apixabana, que precisa de 2 dos 3 critérios, aqui não, aqui basta você ter um desses critérios, você já reduziria a dose para 30 miligramas. Isso fez com que a edoxabana ela fosse utilizada na dose corrigida no estudo clínico numa proporção muito maior do que os outros DOACs foram utilizados em dose corrigida nos estudos. E por que isso é importante? Porque a gente vai usar isso na prática clínica. E quando a gente reduz a dose de uma rivaroxabana de 20 para 15 miligramas, ou de uma pixabana de 5 duas vezes para 2,5 duas vezes, às vezes a gente não tem noção de qual foi a proporção no estudo clínico dos pacientes que tiveram dose reduzida. E aqui, em relação à edoxabana, a gente teve uma proporção razoável de pacientes que foram reclassificados no estudo para essa dose. Observem que, especificamente, a apixabana, na randomização, só 5% dos pacientes fizeram ajuste de dose. Ou seja, o famoso 2,5 duas vezes. E após a randomização, nenhum fez. É um estudo grande, obviamente que 5% da população é bastante gente, mas vejam que em relação à edoxabana, até porque tem um critério que não precisa de 2 de 3 critérios, basta um critério, a gente tem aqui 25% já na randomização. Eles utilizavam a dose reduzida, então se a gente pensar no estudo Engage, um quarto da população usou 30 miligramas, não 60, e após a randomização, na evolução dos pacientes, 9,3% precisaram desse ajuste de dose. E o que a gente sempre recomenda, né, para os residentes, né, nas consultas, é que cada consulta você refaça os critérios de correção. Os pacientes, é impressionante, eles vão reduzindo o seu ritmo de filtração, e às vezes a gente vai trabalhando como se eles continuassem tendo função normal, e no fim, se você for recalcular o clearance, o ritmo de filtração, você vai observar que à medida que o tempo vai passando, esse ritmo de filtração vai caindo e eventualmente ele vai chegar no momento que ele vai precisar de correção. Foi exatamente o que foi feito aqui no estudo clínico, onde 9,3% no segmento precisou de correção de dose. E por que é importante a gente ter segurança da correção de dose? Porque quando a gente olha o efeito em relação à prevenção de AVC da dose de 60 e da dose de 30, não há P da interação significante dessas duas doses, o que mostra que a correção de dose não é uma variável que modifica o efeito da edoxabana na redução do desfecho final. Não há dúvida que o grupo que ajustou dose tem uma taxa maior de AVC, porque são pacientes com doença renal de menor peso ou que usam algumas medicações que podem marcar doenças mais graves. Mas quando a gente compara dentro daquele grupo o efeito dela comparado com a varfarina, a gente observa que não há diferença do efeito na redução de eventos cardiovasculares. Então vejam vocês aqui um hazard de 22% e aqui um hazard de 19%, demonstrando aí a consistência tanto na dose de 60 como na dose de 30 miligramas. Então é seguro você, sim, utilizar o 30 miligramas, tendo aqui um critério de correção. E pensando na população com doença renal, a gente observa que sim, e aqui eles tiveram dose corrigida, a gente tem uma consistente redução, inclusive de mortalidade, por todas as causas, comparando edoxabana com varfarina. Então, em relação a sangramento intracraniano, 54%, em relação à mortalidade de todas as causas, 18%, demonstrando que sim, é seguro na população com doença renal utilizar
a edoxabana. Aqui só um lembrete para todos nós, isso acho que todos nós já conhecemos, de bula principalmente, né, abaixo de 15 ml por minuto de clearance não se recomenda, pelo menos de bula, nenhum dos DOACs. Acima de 15 ml por minuto, a gente tem aqui um uso geralmente em dose corrigida dessas medicações, especificamente para a edoxabana a gente vai usar o 30 miligramas, aliás essa correção vai acontecer até pacientes com 50 ml por minuto, acima de 50 ml por minuto você usa o de 60 miligramas se o paciente tiver acima de 60 quilos, obviamente, se ele tiver menos de 60 quilos, você vai corrigir pelo peso e não pela a função renal. Então, isso eu acho que esse é um ponto fundamental, entendendo como funciona a molécula. E a gente já se encaminhando, né, para os resultados na América Latina, e a gente vai falar do Edobra, que é um resultado especificamente brasileiro. Eu sempre digo que a gente costuma ler os estudos que muitas vezes tiveram uma proporcionalidade de inclusão de pacientes na América Latina muito pequeno. Eu sempre cito a minha experiência quando eu fui para o Japão, num evento inclusive com Chris Pisani, num evento de trombocardiologia, em relação ao uso de antitrombóticos, e ali estavam alguns autores de diretrizes, não só da China, mas de alguns países do Sudeste Asiático, e é interessante observar como eles valorizam os resultados nas populações asiáticas. Então, não só eles têm estudos em asiáticos, aliás, vocês devem saber que várias dessas novas drogas, né, nos grandes programas terapêuticos, têm estudos dedicados à população asiática, entendendo as peculiaridades dessas populações, como nos grandes estudos clínicos eles têm subgrupos específicos de análises naquela população. E é interessante como a América Latina não tem esse pudor, a gente às vezes usa medicações, inclui nas nossas diretrizes medicações de estudos grandes, de 17, 18, 20 mil pacientes, mas quando você vai ver ali, você tem uma proporcionalidade às vezes pequena de latino-americanos, e aquilo foi testado principalmente em população caucasiana. E a gente sempre pensa como seria o resultado na nossa população. E aqui a gente tem 2.661 pacientes em 7 países, né? O estudo Engage teve essa representatividade da América Latina, e é sempre curioso a gente começar a olhar para os nossos resultados, e é interessante observar como é o resultado especificamente na América Latina, comparado a não estar na América Latina. Então vejam vocês que a nossa população, por exemplo, ela acaba tendo especificamente aparentemente uma taxa maior de sangramento, uma taxa maior de complicações quando comparado à população não América Latina. A gente está falando eventualmente de uma população mais grave. E quando a gente vê especificamente o impacto da medicação, né, comparado o que foi da América Latina com o que não foi da América Latina, o resultado da América Latina está aqui nessa curva em rosa, né, comparado com o resultado não América Latina, né, por exemplo, de Europa e América do Norte. Vejam vocês que existe uma consistência dos resultados para ambos os grupos, mas vejam que o delta, né, que o benefício na população latina ela foi maior até do que na população não América Latina, né? Aqui o benefício é um benefício consistente, mas um benefício maior, especificamente para redução de AVC e embolia sistêmica. O P da interação é não significante, mas a magnitude desse benefício é maior especificamente na população da América Latina. E mortalidade cardiovascular, a mesma coisa, a nossa população morre mais. Então você vê que as curvas em rosa, né, elas têm uma taxa de mortalidade maior quando comparada às curvas em azul, e o nosso delta é muito mais expressivo, demonstrando que sim, na nossa população parece que esse benefício acaba sendo amplificado. Ainda que o P da interação não seja significante, ou seja, marca benefício para os dois lados, não tem dúvida que tem benefício amplificado na nossa população especificamente, né? E aqui mais uma vez comparando os benefícios, né, uma redução de sangramento na população da América Latina, um benefício líquido discretamente mais expressivo na América Latina. Eu vejo aqui muito interessante que houve o interesse de testar isso na população da América Latina e também na população brasileira com o estudo Edobra. O estudo Edobra é um estudo de efetividade e segurança da edoxabana nos cuidados clínicos de rotina, né, em pacientes com FA aqui no Brasil. A gente teve os resultados de um ano. A gente tem aqui uma série de pesquisadores brasileiros e são pessoas muito relevantes na Sociedade Brasileira de Cardiologia. É um estudo de mundo real, um estudo que marca como que a gente usa na prática clínica essa medicação e por que registros desse tipo são importantes, porque quando a gente usa na prática clínica, às vezes o uso não é exatamente igual ao do estudo clínico, né? A gente viu ali no Engage uma proporcionalidade de octogenários, de diabéticos, de mulheres,
Às vezes na vida real não é assim que acontece, e é importante a gente entender a efetividade, ou seja, se aquilo que foi visto no estudo de fase 3, na hora que foi traduzido para a vida real, se de fato se observou um benefício. E aqui foram 713 pacientes rastreados, 705 incluídos nessa análise demográfica, e na análise completa, já que 115 não tiveram acompanhamento, 590 foram avaliados nessa análise completa, que seria uma caracterização dessa população, é uma barra só, aqui não está sendo comparado um grupo com outro, o que a gente quer ver é como que na nossa população brasileira foi usada a edoxabana, e vejam vocês aqui uma proporção de 60% de homens, 40% de mulheres, até acompanhando um pouco aqui a proporcionalidade de FA em relação a gênero. Em relação à idade, uma população com a média de idade de 68 anos. Eu achei interessante esse dado, né, eu falando tanto de caucasianos, ainda com 38% de caucasianos e 30% de latinos, mas uma proporção aqui maior seguramente de afrodescendentes, pensando numa população miscigenada, e mesmo os caucasianos brasileiros, ainda autodeclarados caucasianos, a gente sabe que existe em relação à ancestralidade aí uma maior a miscigenação da população brasileira. Boa parte desses pacientes do sistema público, uma pequena proporção ainda do sistema privado. Em relação ao IMC, 38% com sobrepeso e 32% com obesidade, e de novo, né, refletindo a população geral, mais de 60% da população, na verdade, precisamente 70% com sobrepeso ou obesidade, né, uma média aqui de peso corporal de 70 quilos, FA principalmente paroxística, mas também uma proporção razoável de FA permanente. Boa parte dos pacientes assintomáticos, normotensos e com a média de creatina sérica de 1,4, aí permitindo uma grande variação. 1,4 é aquele tipo de creatina que, dependendo do tamanho do indivíduo, pode dar um rate de filtração normal ou não. Em relação ao Chades-Vasque, 3,3, um Hasbled de 1,8, uma população, por exemplo, que não era de tão alto risco de sangramento. Em relação à fragilidade, 17% apenas de pacientes frágeis, uma maior proporção de pacientes com função preservada. Em relação à concomitância de patologias, uma pequena proporção de pacientes com doença coronariana, mas principalmente hipertensão e insuficiência cardíaca, que marcam de fato maior risco de fibrilação atrial. 30% de diabéticos, bem como 42% de dislipidemia e um número residual de pacientes com DPOC. E aqui talvez seja o dado mais interessante dessa publicação, o que é especificamente sobre a prescrição da edoxabana. Vejam vocês que, assim como no estudo clínico, e aqui até um pouco mais, 30% utilizou a dose de 30 miligramas uma vez ao dia. Né? No estudo clínico a gente viu ali que foi cerca de 25%. E 60 miligramas foi utilizado em 70% da população. A causa dessa prescrição, em 51% ele foi o primeiro tratamento, ou seja, quando se decidiu introduzir a medicação, já se começou a edoxabana, mas a gente viu aqui uma falha no primeiro tratamento em 3%, solicitação do paciente em 3%, né, algumas expectativas do prescritor em relação a maior eficácia ou maior segurança. Houve uma interrupção da edoxabana em cerca de 21% dos pacientes, né? Então, e às vezes mais de uma vez no mesmo paciente, porque as interrupções totais foram 188 em 117 pacientes, demonstrando que teve seguramente ali uma interrupção no mesmo paciente, e vejam vocês que essas interrupções elas foram motivadas ou por eventos adversos, ou por solicitação do paciente, ou por problemas relacionados a acesso, a interação medicamentosa só em um paciente especificamente. E após essa interrupção, e talvez esse é um dado que talvez mais requer o nosso cuidado, a gente vê que dos que interromperam, a gente vê que 87%, ou seja, 102, lembrando que o nosso universo é de 500, eles acabaram não retornando com a edoxabana. Então a gente ainda vê aí um switch em relação ao uso dos DOACs, talvez até um pouco mais do que a gente vê em relação, por exemplo, a antiplaquetários. E de novo, aqui é um estudo do que acontece na vida real, e a gente sabe que isso acontece. Às vezes o indivíduo interna, por exemplo, a um procedimento usando um DOAC, seja doxa, seja pixa, e na hora da alta se decide por outra medicação. Esse é um ponto de reflexão que a gente precisa sempre utilizar em relação à manutenção ou não especificamente daquele DOAC. O que a gente sempre pede
e eu acho que a nossa função é essa como cardiologista, é que essas suspensões ou essas trocas, elas sejam sempre muito refletidas. Né? Se você trocou um edoxabana por uma apixabana por uma rivaroxabana, ou o inverso, se você trocou uma apixabana, uma rivaroxabana por uma edoxabana ou uma dabigatrana, que isso não seja simplesmente por hábito prescricional. Que haja uma reflexão em cima do paciente de eu troquei porque eu acho que esse outro DOAC é melhor, porque ele tem doença renal, porque ele é idoso, ou não, ou porque ele tem uma peculiaridade em relação ao uso da medicação que eu acho que essa outra medicação vai ser melhor. O pior que pode acontecer é que essas trocas elas aconteçam ou por hábito prescricional, porque você não tem experiência com aquela medicação e prescreve outra, ou simplesmente porque não tem disponível no serviço e você acaba utilizando uma droga em detrimento da outra. Então acho que esse é um problema que a gente vê e é exatamente por isso que as educações continuadas elas existem. Em relação ao que aconteceu com esses pacientes, vejam vocês uma taxa baixa de sangramento, um caso apenas de uma síndrome compartimental, que caracterizou sangramento maior, em relação a outros sangramentos do gastrointestinal, só 5 desses sangramentos. Sangramento não maior clinicamente relevante, utilizando a definição da ESTH, um N também muito pequeno. Então, dentro desse universo de 500 pacientes, vejam vocês, sangramentos de fato maiores ou clinicamente relevantes, uma taxa é muito baixa, né? Principalmente sangramento gastrointestinal. E em relação a eventos embólicos, a gente vê taxas baixíssimas, né? Para 500 pacientes, 0,17% de AIT e TEV, 0,68% de AVC. Aqui, síndrome coronariana MACE-IC, que acaba sendo desfechos não necessariamente embólicos, né? Ainda que os DOACs, assim como os anticoagulantes, a gente sabe que eles têm efeito também na redução de eventos aterotrombóticos de maneira geral, a ponto de, em pacientes coronarianos com indicação de anticoagulação que não tiveram intervenção coronariana percutânea prévia, recente, você mantém só o DOAC, você não deixa DOAC mais clopidogrel, muito menos DOAC mais aspirina para o resto da vida, mesmo que ele angioplaste, ele fica no máximo 1 ano com essa combinação, e depois de 1 ano ele fica só com DOAC, você sabe que ele também previne eventos aterotrombóticos, mas taxa muito baixa de síndrome coronariana aguda, 1,3%. Caracterizando aqui, né, se a gente for pensar aí um tempo de 1 ano, né, seria ali um risco intermediário, né, pouco mais de 1%, entre 1% e 3% de evento é o que a gente considera como intermediário, não alto risco para a coronária, o risco anual. ICC, 4,9%. Então, mostrando que sim, na vida real, houve uma consistência desses dados. Aqui, a Kaplan-Meier mostrando a sobrevida livre de eventos, né, acima de 0,90%, de 90%, e mortalidade, taxas baixíssimas, né, praticamente nada, né, pouquíssimos pacientes experimentaram óbito. Então, aqui um reflexo, né, do que é o EDOBRA, a publicação do nosso Arquivos Brasileiros de Cardiologia, desfechos de segurança, 1,5% de sangramento maior, né, sem nenhum sangramento intracraniano, em relação a desfecho de efetividade, 0,7% de acidente vascular cerebral, sem nenhum evento embólico sistêmico. E eu termino, desde já, essa apresentação trazendo esse slide que eu gostei bastante e está, inclusive, contemplado em uma das tabelas da nossa recém-publicada diretriz de fibrilação atrial, onde a gente dá um passo além em relação ao uso de DOACs no cenário da anticoagulação dessa população. E ao invés da gente, e claro, uso de DOAC ou varfarina, mas em relação aos DOACs, esse artigo de revisão, e eu achei uma iniciativa muito interessante da diretriz de trazer isso como sugestão, ele não traz isso como aquelas classes de recomendação em nível de evidência, mas como sugestão baseado em 15 anos de experiência, de registros e de subanálise de subgrupos dos grandes estudos, demonstrando em que situações eu vou pensar em uma ou outra medicação. Então vejam vocês que para pacientes idosos, você vai considerar os agentes com menor risco de complicações hemorrágicas naqueles com idade acima de 75 anos, no caso é doxabana ou apixabana, exatamente como aquele posicionamento que a gente citou do European Heart Journal. Em pacientes com comprometimento renal, da mesma forma, também pensar em edoxabana ou apixabana, que nos seus respectivos estudos clínicos demonstraram benefício comparado com a varfarina. Em pacientes com hemorragia gastrointestinal prévia, considerar agentes sem risco aumentado desse tipo de hemorragia, no caso a apixabana e dabigatrana. Naqueles com risco elevado de sangramento, considerar agentes com a menor incidência de hemorragia extracraniana, no caso edoxabana, apixabana ou dabigatrana.
E no caso do acidente vascular cerebral recorrente, apesar do bom manejo aqui da varfarina, você considerar os agentes que reduzem o risco de AVC, tanto isquêmico como hemorrágico, a pixabana e dabigatrana. E óbvio, para aqueles que têm dificuldade de usar drogas 2 vezes ao dia e preferem usar menos comprimidos, a gente tem 2 dessas drogas que têm uso de 1 vez ao dia, no caso, edoxabana e rivaroxabana. Então, eu achei muito interessante que dentro da nossa prática de consultório, dependendo da situação clínica, e isso, mais uma vez, esse slide é a tradução, na verdade, de uma forma mais bonita e colorida de uma das tabelas da diretriz de sugestão de situações clínicas onde você pode preferir um DOAC em detrimento do outro. Né? O que a gente quer em relação à educação continuada é que a gente se prescreve uma medicação, mais uma vez, né, você não prescreva por hábito prescricional, você não prescreva porque você só tem disponível A, B ou C. Mas no hospital como o nosso, como o 9 de julho, o que eu quero é que seja prescrito o que é melhor para o paciente, e a gente tem ali possibilidade de prescrição de quaisquer dessas medicações, e é importante a gente entender como funcionam essas drogas exatamente para que a gente possa oferecer para os pacientes o melhor. Então, a gente já tem dentro da nossa instituição a disponibilidade, né, de praticamente todas as medicações, né, tanto da bigatrana como rivaroxabana, como a pixabana, como a edoxabana, e é importante que a gente saiba e tenha intimidade com essas drogas, não só em relação à prescrição de bula, aos critérios de correção, mas, mais uma vez, a que populações eu teria benefício de uma droga em detrimento da outra, né? Então, a gente traz aqui esses dados para vocês, o dado desse registro brasileiro, é uma publicação recente desse ano. A gente abre, né, para as perguntas, as dúvidas que vocês têm em relação à medicação e agradece desde já, mesmo num dia, né, caótico como esse, com tantas complicações em relação a trânsito, né, fornecimento de energia, a participação de vocês nessa última atividade da cardiologia do 9 de julho de 2025. Obrigado, pessoal. Edu, não é do trabalho, não, mas a gente pode usar a edoxabana em embolia pulmonar? A gente tem estudos específicos, Bia, para esses cenários, não só de embolia pulmonar, como em relação a TEV, né? A gente tem, né, os cenários de TEV-TEP, onde a gente pode utilizar sim essas drogas. A grande peculiaridade, né, especificamente da edoxabana e da dabigatrana, é que nos seus estudos clínicos, nos pacientes internados, você usava heparina e você usava na alta. Você deve lembrar que a rivaroxabana e a pixabana, especificamente, já têm seus estudos clínicos onde essas drogas são utilizadas já durante a internação. E que, honestamente, assim, na nossa prática clínica é engraçado, né? Acabou não pegando. É difícil você ver um paciente, por exemplo, que interna com embolia pulmonar e você, por exemplo, usa a pixabana 10 miligramas 2 vezes ao dia por 7 dias. Né? A maior parte dos pacientes, e aqui a gente tem médicos que trabalham na UTI, que vêm pacientes internados, você acaba deixando durante a internação, né, com enoxaparina, por exemplo, ou com heparina não fracionada, e na alta é que você decide para esse paciente a medicação. Então, nesse cenário, sim, né, os DOACs eles podem ser utilizados, sim. Apenas essa consideração de que nesse cenário clínico, durante a internação, você vai usar a heparina não fracionada ou a de baixo peso molecular. Tá? É um outro cenário clínico diferente da fibrilação atrial, mas o que diferencia os estudos clínicos, e aí são estudos até mais diferentes em relação ao desenho, é o que foi usado durante a internação. Aí cada DOAC tem uma dose diferente para a fase aguda ou uma estratégia diferente para a fase aguda. Obrigada. Deixa eu ver aqui no chat especificamente. Mais alguma pergunta, pessoal? Pessoal, assinem a lista aí. Não Eu tem acho que pergunta, você falou muitíssimo bem de tudo. Acho Então, que só um não. ponto que eu queria lembrar, e é super válido, né? Jacobia falou de um cenário clínico especificamente de TEV-TEP, mas um outro cenário clínico que eu comentei um pouco durante a aula é em relação ao uso de terapia dupla, né? E mais uma vez, né, os estudos clínicos que associaram os DOACs aos antiplaquetários, eles foram muito diferentes entre si no seu desenho, né? Mas o que vingou no final desses estudos foi a terapia dupla. E a gente sabe que tanto a edoxabana como a pixabana, rivarox e dabigatrana, eles podem ser usados em terapia dupla.
E após, né, um paciente que já faz uso de anticoagulação, que vai submeter ao tratamento percutâneo, você usa a terapia tripla ali pelo menor tempo possível, normalmente durante a internação, e na alta, se o paciente não tem alto risco trombótico, você já dá alta para ele com o DOAC mais o clopidogrel, né? E normalmente o tempo que você mantém dessa terapia dupla varia, mas em geral é de 12 meses, no caso de pacientes agudos, 6 meses no caso de pacientes com angioplastia letiva, podendo ser reduzido pela metade, né? Ou seja, quem você faria 12 se reduz para 6, quem você faria 6 se reduz para 3, em casos de alto risco de sangramento. Mas sim, você também poderia utilizar nesse cenário, e é importante a gente deixar claro que a edoxabana, por exemplo, assim como a pixabana teve o Augustus, a rivaroxabana teve o Pioneer AF, a dabigatrana teve o Reduops-CI, a edoxabana teve o Entrust AF. Então, cada uma dessas drogas teve o seu estudo de associação com antiplaquetário para esse cenário clínico de uso de anticoagulante associado à angioplastia. Então, é válido lembrar também essa peculiaridade, tá, pessoal? Dá para usar também nesse cenário. Eu acho que o mais importante aqui dessa revisão que a gente fez, e que é o objetivo, né, desse tipo de atividade e treinamento, é trazer para vocês na intimidade com a molécula, intimidade com a droga. É óbvio, todo mundo aqui já tem sua experiência com a pixabana, seguramente é um dos drugs mais usados. No Brasil, especificamente, rivaroxabana é muito utilizado, são ótimas drogas. E a gente traz aqui mais uma opção para vocês utilizarem, que é a edoxabana, e que vocês podem refletir principalmente nos pacientes idosos, né? Eu acho que onde que a gente poderia fazer diferente, né? Na população octogenária, principalmente, é uma droga interessante para ser priorizada, né? No consultório, normalmente para pacientes idosos, eu uso de fato como tem o posicionamento da diretriz, ou a pixabana ou a edoxabana, assim como os pacientes também com doença renal. Eu acho super válido, né, que vocês conheçam os critérios de correção, né, de 30 miligramas, né, de 60 para 30, baseado na função renal, no peso e no uso daquelas drogas inibidoras da glicoproteína P, para que vocês possam, na prática clínica de vocês, utilizarem 60 ou 30 miligramas. Super válido lembrar, para que vocês entendam. Estava até brincando, né, que às vezes a gente prescreve aquilo que a gente sabe, né? Cada um de vocês tem um BRA de cabeça que vocês usam, né? Olmesartana, valsartana, candesartana, né? Como que vocês decidem que BRA vocês utilizam? Aqueles que vocês conhecem, aqueles que vocês entendem qual é a dose que tem as associações com alodipino ou com tiazídico que vocês são acostumados. Então existe sim na nossa cabeça um hábito prescricional, e é importante que a gente tenha mais de uma, duas ou três opções e tenha critérios para tomar a decisão de uma droga em detrimento da outra. Então, muito importante para a gente ter sempre mais de uma opção. Mais alguma pergunta, pessoal? Já estamos aqui 21 horas e 3 minutos. Mais uma vez agradeço aqui a presença de vocês, agradeço a Bia pela parceria do ano, né, Bia? Bia é quem organiza as nossas reuniões, quem é sempre super parceira em relação a trazer os temas e trazer sempre alguns convidados para falar de temas diferentes durante todo o ano. Eu que organizo reuniões também sei que não é fácil, então queria aqui de público agradecer a Bia pela participação dela na cardiologia, agradecer às equipes de retaguarda aqui representadas, né, não só pela Bia, a Meire, o Rômulo, mas também pelo Marcelo, né, a Flávia, eu vi que está aqui também, né, mostrando aqui a força das nossas retaguardas. A gente sabe do trabalho que vocês têm excelente na cardiologia do 9 de julho, né, a representatividade também do time do PA, né, estou vendo o Edu aí, o Edu Loyola aqui também representando o PA, a Cláudia. Isso é muito importante porque a gente sabe que a cardiologia, ela normalmente invade um hospital, né? Começa no pronto-socorro, passa por UTI, chega na enfermaria. Então a gente sabe que a gente tem segurança de ponta a ponta em relação ao cuidado dos nossos doentes. Então, sendo aqui a última reunião do ano, né, a gente agradece muito o apoio de vocês, a participação em todas as nossas atividades, mesmo num dia difícil como hoje, né, a gente teve aqui um bom quórum de pessoas participando. É muito importante ter o apoio de vocês para a cardiologia do 9 de julho ser o que é uma cardiologia que esse ano foi um ano muito feliz em relação à nossa premiação como hospital, na Inteulate.
a cardiologia como especialidade. Eu acho que é seguramente um hospital que parte de nós não só atua, mas eu particularmente também utilizo como hospital para mim, para minha família, para os meus filhos, e a gente usa porque de fato a gente confia e sabe na qualidade dos nossos times. Então queria agradecer a todos vocês pela participação, né, e parabenizá-los, né, por mais um ano de sucesso, né, e mais uma vez agradecer a Daiichi Sankyo, né, pela confiança, né, do trabalho do 9 de julho e trazendo esse tipo de atividade e de treinamento que é sempre bom, porque na verdade a gente não fala só da molécula, né? A gente fala da fibrilação atrial, da nova diretriz, a gente faz de fato aí um grande apanhado, né, de estudos clínicos, de cenários clínicos. Então é sempre a oportunidade de treinar não apenas o uso e a prescrição da medicação, mas o tratamento de pacientes com fibrilação atrial. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo. Boa noite. Então, agora eu acho que eu não estou mais preso no Encore, acho que eu já consigo sair daqui. Né? Se Deus quiser, o trânsito está melhor. Em algum momento do dia, estava 2 horas para minha casa. Então, eu espero que agora esteja um pouco menos. Gente, boa noite, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo. Obrigado, Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal. tchau. Obrigado. Boa Obrigado. noite. Tchau, Tchau. tchau. Noite.